Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre esporão de calcânio e faceite plantar. E antes de falar sobre essas duas patologias que acometem muitas pessoas aqui no dia a dia do meu consultório, eu trabalho com palmilhas da Fisiopédia, as palmilhas personalizadas 3D. Eu queria, antes de mostrar uma palmilha que nós fizemos para um paciente que está com faceite plantar, eu queria mostrar para vocês o que acontece na realidade, qual a função, aonde está essa face, para vocês entenderem um pouquinho. Olha que interessante. Bom pessoal, eu vou tentar ser o menos técnico possível, porque o meu objetivo com esse vídeo é falar com as pessoas que têm esse problema, que aflige tanta gente e a dor é muito intensa. E a dor característica da faceite plantar é principalmente quando você acorda pela manhã e você põe o pé no chão, vai dar aquela primeira pisada e você sente aquela agulhada, aquela dor na região aqui do calcânio, né? Aqui ó, aqui tá o pé, nessa região aqui do calcânio ou na região do meio do pé. E outra situação muito comum que os pacientes relatam é quando eles ficam muito tempo sentados na frente do computador, trabalhando, passa o dia, vai levantar da cadeira, começa a dar os primeiros passos e vem aquela dor insuportável. Então, por que isso acontece? Por causa disso daqui, ó. Pessoal, então é o seguinte, eu peguei aqui o meu modelo anatômico, que aqui é o meu pé, tá vendo? Aqui é o calcânio e aqui é o médio pé e o antepé. Só para vocês saberem aqui, ó, tá vendo? E aí eu desenhei, aqui tá o pé, e eu fiz um modelo aqui imitando uma face. Qual é a origem da face? É lá no calcanhar, e ela recobre toda a sola do pé e se insere lá nos dedos, tá vendo? Isso daqui seria então a face. Fiz um modelo que não ficou muito bom, mas eu acho que dá para entender. E qual é a função básica, a principal função da face plantar ou aponeurose? É fazer a formação do arco plantar. Tá vendo que nosso pé tem essa curvatura? Isso é o arco plantar, é o arco plantar longitudinal. Essa é a principal função da face. E aí vocês vão me perguntar, tá, entendi que a face, a função dela é formar o arco plantar. E qual é a função do arco plantar? Bom, o arco plantar, basicamente, ele tem a função de absorver impactos. Ah, quando isso? Durante a nossa marcha. Então, o que acontece? Quando nós estamos andando, quando nós estamos correndo, quando nós saltamos, o arco plantar, ele se deforma, ele faz isso, ó, ele abaixa e a face acompanha esse movimento do arco plantar. Abaixa quando a gente joga o peso em cima e depois ele volta. Então, ele fica fazendo esse mecanismo de sobe e desce, o arco plantar junto com a face. Então, a face forma o arco plantar e ela também é responsável por sustentar e absorção de impacto e ao longo da nossa caminhada, da nossa corrida, dos nossos saltos. E aí, pessoal, quando existe uma sobrecarga, por exemplo, você está parado e começa a correr, começa a caminhar de uma forma mais intensa, por exemplo, e você está parado, e aí começa a haver um aumento do trabalho dessa face, ela não está preparada, a sua musculatura não está preparada, às vezes você tem um pouco de rigidez, aí entra em fatores de risco para desenvolvimento da face plantar, que seria um tema para outro vídeo, senão fica muito longo. E aí o que acontece? Começa a haver sobrecarga na região da inserção, da origem dessa face plantar, e aí a gente começa a ter as inflamações ou degenerações, e aí começa a ter aquela dor insuportável da faceite plantar, que pode ser principalmente a região do calcânio, na região do calcanhar ou no meio da face. E aí aonde a gente coloca, a gente entra com uma das abordagens do tratamento, que é a palmilha 3D da Fisiopédia. Eu vou mostrar para vocês. E aí, pessoal, qual é a função da palmilha 3D da Fisiopédia? Nós fazemos a avaliação, identificamos o que precisa ser corrigido, né, através dessa avaliação, e aí nós confeccionamos, mandamos para Campinas, e é feita lá na impressora 3D da Fisiopédia. E aí essa aqui é uma palmilha específica para o paciente que sofre com faceite plantar. Ele também tem um esporão, né? Então ela serve para as duas coisas, porque o esporão nada mais é do que uma tração da fáscia na região do calcânio, por isso que se forma aquele esporão lá, por excesso de tração da fáscia. Então essa palmilha, ela vai ter a função de melhorar a absorção de impacto dessa fáscia, ou seja, ela vai
diminuir a sobrecarga em cima da face. E aí os sintomas vão sendo eliminados ao longo do tempo. E ela vai ficar aqui, ó, a face está aqui, né? E aí a palmilha entra justamente debaixo dessa fáscia, aliviando a pressão sobre ela. Então, assim, eu queria convidar vocês para conhecer a palmilha da Physioped. Se você está passando por esse tipo de problema, seja por uma fasciite, esporão, um neuroma de Morton ou uma calosidade na região anterior dos pés, que é muito comum também, as palmilhas da Physioped são feitas para isso também, ajudam demais. Eu, se eu fosse você, entraria em contato aqui comigo, vai ser o maior prazer passar mais informações para você. E se você não estiver passando por esse problema, compartilhe com o seu amigo, com o seu parente, seu colega de trabalho, que por acaso esteja passando por esse problema, tá bom? Vai ser um prazer poder ajudar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.